ter. Então, vou ter que... Espera um pouquinho. Acho que agora vai, então tá. Então, vamos começar. Vamos falar de paper, que é a seção 3 da nossa unidade, que, na realidade, paper, o que ele quer falar é dos eventos científicos, onde a gente pode apresentar os resultados de pesquisas, tá? E o paper, ele é uma comunicação, ou seja, é um documento que a gente elabora para divulgar, para apresentar, né? Então, lembra quando eu falei, assim, toda pesquisa que a gente faz, né, seja ela científica ou não, ou seja, na grande maioria, né, nas científicas é 100%, mas a gente quer divulgar. Ninguém quer trabalhar sem depois mostrar o resultado do seu trabalho, né? A gente, óbvio que a gente tem, isso é até uma forma da gente se valorizar, né? Da gente mostrar o quanto a gente trabalhou, o quanto a gente trabalha, o quanto a gente é bom naquilo que faz, né? Isso é super salutar, é saudável, e a gente tem que fazer isso mesmo, né? Porque a gente vive num mundo dinâmico que exige da gente, né? Então, é basicamente isso que tem o conteúdo, tá? Da sessão. Não esqueçam lá de fazer as atividades do AVA, tá bom? Sempre trago esse recadinho, mas vamos falar agora, tá? Então, a intenção, assim, é conhecer não os tipos, tá? Basicamente, é um tipo só. Então, eu acho que até é bom eu corrigir isso, que é o tipo de trabalho científico apresentado em evento científico, que de forma genérica, isso é chamado de paper, tá? É um termo em inglês, uma palavra inglesa. Então, vejam só, aquilo que eu acabei de falar. Todo pesquisador, né, seja ele independente da área, tá, ele precisa transmitir aos outros, né, aos seus pares, ou até mesmo aos curiosos, né, o resultado que eu estou escrevendo aqui como o fruto da sua atividade, né, e isso vai poder ocorrer de algumas formas, tá? Por exemplo, em um evento científico. Tá? O que é um evento científico? Ele é um encontro, não tem esses seminários, esses congressos, o que mais? Essas coisas assim, semelhantes. Então, tudo isso é evento científico. Em tempos de pandemia, isso tem acontecido muito de forma online, né? E vou ser bem sincero para vocês, eu me aproveitei bastante disso, porque tinham alguns eventos científicos que eu não podia participar em anos anteriores à pandemia, porque ou eles eram em outra cidade, de onde eu resido, e aí, como eu trabalho durante o dia também, eu não poderia ir, né? À noite, mesmo quando eu não dou aula à noite, eu também não poderia ir, porque no dia seguinte eu precisaria estar na minha cidade para ir trabalhar. Então, alguns eventos eu participei, aproveitei que eles foram feitos de forma online. Tá? Isso foi até legal, assim, eu até acho que seria uma boa continuar. Mas vamos lá, o que é um evento científico? Né? Ele é um encontro, né? Uma reunião, onde pessoas têm a chance de compartilhar interesses. Que interesses? De pesquisa, resultado, né? Vamos supor, agora no tempo de pandemia, muito evento aconteceu para entender o que é a Covid-19, né? É uma doença, ela é respiratória, ela é ela ataca a parte do nosso sistema, do nosso organismo, né? Como que ela se instala, como que ela é transmitida, né? Qual é a letalidade dela? Então, muitos eventos ocorreram para se entender o que é essa doença, né? Por que é importante conhecê-la? Para que os estudiosos e cientistas pudessem produzir remédios, né, para combater a doença. Né? Então, onde surgem as descobertas. E aí, essas trocas de informações, elas são feitas também no que a gente chama de evento científico. Tá? São as oportunidades de divulgação de resultados. Muitas vezes um grupo, uma instituição, uma universidade, a Oxford, né, que desenvolveu uma das vacinas, que fica lá na Inglaterra, né, no Reino Unido,
os seus pesquisadores viajaram pelo mundo para divulgar os resultados dos seus estudos e coisas do tipo. E aí existe uma série de eventos que evento científico é um termo muito genérico, né? Mas, ó, existem, só para aumentar aqui para vocês verem, existem os congressos, existem as convenções, os simpósios, os fóruns, as conferências, que está tudo a descrição, né? Do que se trata isso aí. As palestras também, a depender do tema, né? Se for científico, ela também é considerada como um evento científico. As jornadas, as mesas redondas, os encontros, né? Reunião de profissionais, olha só, com um foco, né, em um tema específico, por exemplo. Os painéis também, sessões de comunicação, as feiras, né? Não tem umas feiras aí de automóveis, né? Feira de livro, né? Tudo isso também é evento científico. Aí a apresentação de pôster, né? Que aí são resultados também feitos naquela forma do banner, né? Aquelas coisas assim. Outros. Workshops, vernissagens. Sabe o que é vernissagem? São aqueles encontros lá de artes, né? Em geral, quando vai ter uma exposição e tal, né? E aí vai se explicar do que se trata. A exposição é uma vernissagem, né? A vernissagem também é um evento científico. Visitas empresariais, debates, aulas magnas que são feitas nas universidades. E aí, ó, chegou onde a gente está atualmente, né? Nas webconferências e videoconferência. Nesse momento, estamos numa webconferência, né? Porque a gente está usando a internet para acessar essa aula, né? Eu estou aqui transmitindo, vocês estão aí me ouvindo e vocês estão participando também. Então, a gente está no momento web, né? Então, aqui, de certa maneira, é um evento científico, porque a gente está tratando de um assunto acadêmico, né? Que é o conceito do que é um evento científico. E aí existe o paper, basicamente, é isso aqui, tá? É a comunicação científica. Ele é a informação que vai ser apresentada nesses lugares, tá? Nesses congressos e tal, tal, tal. E aí ele tem um formato padrão também, assim, não que tenha que ser sempre assim. Cada evento ele vai divulgar as suas regras de comunicação científica. Mas, de certa maneira, essas comunicações ou esses documentos, né, eles devem seguir esse formato aqui. Eles deverão ter uma folha de rosto, obviamente, com as informações do nome do evento, o local, a data, o título do trabalho, o nome do autor, as credenciais do autor, ou seja, se ele é graduado, se ele é pós-graduado, se ele é mestre, se ele é doutor, né? Enfim, uma sinopse que de certa maneira, um resumo, né? A gente falou de resumo, e aí o conteúdo geral do trabalho, né? Vai ter aquela parte introdutória, onde a gente vai introduzir o assunto, o desenvolvimento, que é o método, a amostra utilizada, como que ela foi construída, o instrumento usado, se é que a gente precisou de algum instrumento para coletar dado, que mais? E aí o seu desenvolvimento até chegar nos resultados, né? E por fim a conclusão e a bibliografia usada como suporte para embasar, né, essa pesquisa. Né? Então ele é uma síntese do pensamento, né? Ou seja, do pensamento científico, né? Porque o pensamento científico foi o que motivou, né, a realização de algum trabalho. E aí isso vira um texto, né? O que a gente vai chamar de comunicação oral, né? Que vai ter esses elementos que eu acabei de descrever no slide anterior, tá? A intenção do paper, né? Ser padronizado dessa maneira, é com que ele seja publicado no que a gente chama de anais do evento,
Tá? O que são os anais do evento, né? De qualquer evento que seja, né? De qualquer um daqueles que a gente citou aqui. Tipo a documentação de tudo que foi apresentado nesse evento. Então, fica lá registrado, oficializado, e aquilo pode ir para o currículo das pessoas que participaram do evento em si. E aí tem aí um modelo, tá? Não vou ficar lendo, escrevendo e tal, mas só vou passar rapidinho para vocês. Ó, tem um modelo, esse aqui é um modelo genérico, ó, por exemplo. Vamos supor que eu vou para o congresso de controladoria, vamos supor. Então, aí vai ter um congresso aí que fala sobre controladoria nas grandes empresas. E aí eu enviei um trabalho porque eu escrevi sobre isso, por exemplo. E aí eu vou ter que seguir uma regra, né? Eu vou ter que ter um título, ó, com essa fonte, nesse tamanho, negrito e tal, tal, tal. Vou ter que escrever meu nome completo, com essa fonte e tal, tal, tal. Vou ter que apresentar um resumo dentro desses moldes, colocar os descritores ou palavras-chave, ó, mínimo de 3 e máximo de 5. Né? Então, são as regras que o evento exige. O corpo do trabalho, né? Então, eu precisaria ler todo evento, ele tem o seu conjunto de regras para poder receber os trabalhos e divulgar, né? E depois isso ir para os anais. Por isso que a gente ele já pede assim um padrão para que ele aproveite esse trabalho enviado, porque aí os trabalhos passam por um crivo, né? Um filtro. Alguns são aceitos, outros não. Nem todo trabalho é aceito nesses eventos. E aí a apresentação, né? Eu confesso para vocês, eu já fui muito tímido, já fui muito, assim, de quando eu tinha que apresentar trabalho na minha faculdade, assim, na primeira faculdade que eu fiz, eu ficava assim dias e dias sofrendo previamente. Mas a gente desenvolve, a gente se desenvolve, a gente desenvolve técnicas e formas da gente superar essas coisas, né? Então a gente tem que apresentar com alguma me fugiu até a palavra, mas de alguma maneira com que a gente consiga transmitir o recado, né? Então a gente tem que falar olhando para as pessoas, preferencialmente, falar com calma para a gente não ficar se atropelando, movimentar-se, né? Porque se a gente ficar lá duro, feito uma estátua, aquilo vai cansando até o nosso ouvinte, vai entediando, e aí elas perdem a atenção da gente muito facilmente. Gestos com as mãos, né? De acordo com o que a gente está falando, nem falar demais com a mão, nem de menos, né? Ficar aprendendo, né? Então, ser moderado aí nessas coisas. Para tudo isso, a gente precisa se preparar, né? Tanto quanto ao conteúdo e a esse momento da exposição, né? Utilizar recursos, né, computacionais, tecnológicos, slides, projetores, aquelas canetas apontadores de laser, né, para a gente indicar onde a gente está querendo se referir ali naquilo que está apresentado. A arguição, né, a gente ficar à disposição para perguntas, questionamentos, né? E aí não ficar ali tão afoito, nem com aquela cara de desinteressado, assim, tipo, ai, o que é, não sei o que, né? Imagina, alguém faz uma pergunta super interessada no nosso trabalho ou no que a gente está falando, e aí a gente dá aquele feedback mal educado, assim, né? Bem grosseiro. Não é bom, né? Não é bom. Lembre-se, apresentar oralmente o trabalho requer exercício e prática, né? Tem gente que já nasce com esse dom, né? Mas isso não é regra, né? Eu, por exemplo, eu tenho ao longo de todos esses anos desenvolvido, né? E nem acho que eu sou lá o cara das apresentações orais, né? Mas eu tento fazer o melhor e isso faz com que a gente melhore cada vez mais. Tinha um vídeo, eu esqueci de tirar esse slide, mas esse foi numa outra vez que eu apresentei a disciplina. Depois eu disponibilizo o vídeo para vocês, tá? Não vou disponibilizar agora, tá bom? Mas tem um vídeo que fala sobre oratória, que ele é muito bonitinho.
Eu vou colocar lá no Ava e assistam quando vocês puderem, tá bom? Que eu acho que vai ser, vai agregar, assim, para muitos de vocês, eu acho que muitos de vocês devem trabalhar com o público, né? Então é importante, né? Falar bem, falar corretamente, né? Temos que ter um cuidado, né? Na construção das frases, né? Falar o português formal, né? Quando a gente está no trabalho, falando com o cliente, com o gestor, né? Cuidado para não falar errado, porque isso, de certa maneira, não pega bem, né? E é isso. Essa parte de... Eu falei para vocês que ia ser rapidinho, né? Essa parte de evento aí, tá bom? Faça as atividades. Na aula que vem a gente vai ver só uma sessão, tá? Que vai ser a sessão de TCC. A gente vai falar sobre o que é um TCC. Belezinha? Muito obrigado. E é isso aí. Deixa eu encerrar aqui a gravação.